Olá, galera do SebMed, tudo bem? Conforme combinamos, vamos aqui resolver os exercícios da tarefa do professor Depes relacionados ao módulo 27 e 28 sobre radioatividade, certo? Então, começando aí pelo módulo 27, temos aí o exercício de número 521, que diz o seguinte: o isótopo do elemento césio, de número de massa 137, sofre decaimento segundo a equação. Bom, aqui nós temos a equação do decaimento do elemento químico césio, ok? Percebemos aqui que tem uma emissão de uma partícula beta, e a pergunta é a seguinte: o número atômico do isótopo X é igual a quanto? Bom, como o césio está emitindo uma partícula beta, quando há emissão de partícula beta, você tem o aumento, né, do número atômico do Z, então de 55 ele passa para 56. Temos como alternativa correta a alternativa de letra B. Ok? Continuando, 522. Ao acessar um site na internet à procura de informações sobre radiações, um aluno encontrou a seguinte figura. Bom, temos aqui, nessa figura, um pedaço de papel, pode ser também um pedaço de metal, um tecido, né? Depois, aqui no meio, temos uma chapa de metal, e aqui uma chapa de metal mais grossa, né? No caso aqui de chumbo, ou até mesmo uma chapa de concreto. A pergunta é qual das radiações é a mais eletromagnética e como ela é chamada? Bom, a radiação que é mais energética, né? No caso aqui, a mais energética vai ser a radiação gama, tá? Radiação gama representada aí pelo número 3, ok? Que é capaz aí de atravessar um pedaço de papel, uma chapa de metal, mas não é capaz de atravessar uma chapa de chumbo ou de concreto. Alternativa correta de letra E, 524. O isótopo radioativo estrôncio 90 não existe na natureza. Sua forma ocorre principalmente por causa da desintegração do bromo 90, resultante do processo de fissão do urânio e do plutônio em reatores nucleares ou em explosões de bombas atômicas. Observe a série radioativa a partir do bromo 90 até a formação do estrôncio 90. Bom, temos aqui a série radioativa. A análise dos dados exibidos nessa série permite concluir que, nesse processo de desintegração, são emitidas. Bom, percebemos aqui que cada vez que tem aqui uma desintegração, né, a gente percebe a emissão de partículas do tipo beta, porque o número atômico aqui dos elementos químicos formados na desintegração ou nas desintegrações, eles aumentam em uma unidade. Portanto, aqui nós temos emissões de partículas beta, ok? Quando emitimos uma partícula beta, o número atômico aumenta uma unidade e o número de massa, aqui, ó, percebemos que ele permanece constante, 90, ok? Então, a alternativa correta, a alternativa de letra E. Seguindo, exercício 528. O nuclídeo 131 do iodo, Z53, número atômico 53, utilizado no diagnóstico de doenças da tireoide, pode ser obtido pelo bombardeio do nuclídeo 130 do telúrio, que tem número atômico 52, como representado a seguir. Bom, aqui nós temos, né, o telúrio sendo bombardeado por nêutrons para formar o nuclídeo iodo de massa 131 e Z53. Além disso, está sendo formada aqui uma outra partícula, né, que é chamada de X, tá? Nessa reação, X corresponde a... Bom, aqui nós temos o seguinte. Em equações químicas, né, nós temos lei de conservação de massa, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma.
Bom, se aqui nós temos, por exemplo, 52, aqui do número atômico do telúrio, e do iodo, número atômico 53, percebemos aqui, né, um aumento no número atômico, no Z. Quando aumenta o número atômico, a emissão de partícula beta, ok? Portanto, a alternativa correta é a alternativa de letra B, tá? Certo? Colocando aqui uma partícula beta no lugar aqui, ó, de X, tá? Fazendo aqui, ó, um balanceamento, né, dessa equação, no que diz respeito ao número aqui de prótons, 53 menos 1 dá 52, olha aqui, ó, 52, tá? E no número de massa, aqui nós temos 131 do lado aqui, né, esquerdo, e 131 do lado direito, ok? 530. Determine o número de partículas alfa e o número de partículas beta emitidas para transformar o urânio 238 em rádio 226. Bom, o ideal para a gente saber essas partículas que são emitidas, sempre olhar aqui, ó, para o número de massa, tá? Ver quantas unidades ele está diminuindo, tudo bem? E nós percebemos aqui que o número de massa diminuiu 12 unidades, tá? Se diminui 12 unidades, isso quer dizer que foram emitidas aqui, ó, 3 partículas alfa, tá? Porque cada partícula alfa, cada vez que é emitida, diminui 4 unidades do número de massa, ok? Como aqui diminuiu em 12, são 4 partículas alfa emitidas, ok? Agora, além disso, a gente tem que ver o número de partículas beta que foram emitidas. Como foram 3 partículas alfa emitidas, o Z, ele diminui 6 unidades, de 92, ele vai para 86, tá? Como o rádio aqui tem número atômico 88, de 86 para 88, aumentou 2 unidades. Portanto, eu tenho aqui, ó, a emissão de 2 partículas beta. Perfeito? Bom, 534 do IME, com relação às emissões radioativas observadas no planeta Terra, assinale a alternativa correta. Bom, temos como alternativa correta a alternativa de letra B, que fala da radiação gama, que toda vez que ela é emitida, frequentemente, tá? Ela é emitida acompanhada aí, ó, da emissão de uma partícula alfa ou de uma partícula beta. Portanto, a alternativa correta é a alternativa de letra B. Ok? Bom, 536. Um contraste radiológico suspeito de causar a morte de pelo menos 21 pessoas tem como principal impureza tóxica um sal. Olha, esse sal reage, né? Quando ele está presente no estômago, reage liberando aí, ó, dióxido de carbono, CO2. Bom, essa informação é importante porque a gente sabe que é um carbonato, porque carbonatos em contato com ácidos liberam aqui CO2. Na verdade, há a formação do ácido carbônico, tá? Ácido carbônico é um ácido instável que se decompõe em CO2 e água, certo? Bom, sabemos que é carbonato, falta saber qual é o metal que esse sal possui. Bom, o enunciado diz que o metal ele pertence ao grupo dos alcalinos terrosos, tá? Ou pode ser cálcio, bário ou rádio. Os números atômicos desses 3 elementos químicos são dados aqui, né, respectivamente, 20, 56 e 88. E isótopos desse metal, que está presente nesse sal, eles são produzidos no bombardeio do urânio 235 com nêutrons. Bom, qual é esse metal? Aqui, de novo, a ideia é olhar para os 2 lados da equação, ok? Porque se aqui nós temos, por exemplo, 92 do urânio, esse 92 tem que aparecer do lado aqui dos produtos, tá? Eu já tenho 36 aqui no criptônio, tá? 92 menos 36 dá um Z aqui, ó,
de 56. Quem tem número atômico 56? O bário. Portanto, o sal em questão aí é o carbonato de bário, alternativa correta de letra D, ok? Bom, seguindo aqui a nossa tarefa. Uma série radioativa consiste em um conjunto de radioisótopos que são formados a partir de um radioisótopo inicial, pela sucessiva emissão de partículas alfa e beta. Na série radioativa, que se inicia com NP, número atômico 93, e termina com o BI, número atômico 83, o número de partículas alfa e beta emitidas é de, respectivamente, bom, de novo, a ideia de olhar aqui para o número de massa e ver quanto que foi a variação do número de massa de 237 para 209, nós temos aqui uma variação de 237. Bom, aqui ó, nós temos a variando 28 unidades aqui no número de massa aqui de NP para BI, certo? E aí, se a gente divide esse 28 por 4, dá 7. Então, o número de partículas alfa emitida são 7 partículas alfa, ok? Bom, se está sendo emitida 7 partículas alfa, o número atômico Z ele está diminuindo 14 unidades. De 93, né? Se você tira 14, você vai para 79, só que o bismuto aqui é 83, 79 para 83, 4 unidades que aumentaram, certo? Portanto, são 4 partículas beta, conforme está equacionado aqui para vocês, ó, certo? Vamos aí com a alternativa correta, alternativa de letra, ó, voltando aqui, ó, alternativa de letra B, certo? 539, em 1934, Fermi propôs uma teoria que explicava as formas de decaimento beta por meio aqui dessas reações, ok? Potássio é um nuclídeo incomum pelo fato de simultaneamente decair segundo estas 3 formas, decorrendo daí um aumento ou diminuição do número de carga do nuclídeo. A respeito deste comportamento, julgue as afirmativas a seguir em verdadeiro ou falso. Bom, vamos lá. A emissão de um elétron conduz à formação de um nuclídeo de menor carga? Número de carga? Não, aqui é falso, porque a emissão de um elétron é como se fosse a emissão de uma partícula beta, né? Então, aumenta o valor de carga. 2. A emissão de um pósitron resulta na formação de um nuclídeo com maior número de carga? Bom, falsa também. Quando é emitido um pósitron, ocorre diminuição no valor da carga, ok? 3. Aliás, vamos lá. 3. O mesmo tipo de nuclídeo é formado tanto na emissão quanto por captura de elétron. Isso está falso também. A emissão e captura de elétrons, ó, emissão e captura de elétrons, tá? Formam nuclídeos que são diferentes, tá? Não o mesmo nuclídeo. Agora, o 4, espécies nuclídicas diferentes são formadas por emissão de elétron ou de pósitron, perfeito, né? Porque aqui, quando emite elétron, eu tenho o aumento do número de carga, e quando emite um pósitron, eu tenho a diminuição do número de carga, né? No caso de cargas positivas, prótons, desculpa, tá? E o 5 também está correto, porque a emissão de um pósitron ou captura de um elétron conduzem aí à formação de nuclídeos iguais. Então, ó, emissão de pósitron e captura de elétron, certo? Você tem aí a formação de nuclídeos iguais, tá? Porque aí você não tem uma variação no número da carga positiva, tá certo? Bom, 540,
Em 1921, Rutherford e Chadwick relataram que ao bombardear átomos de nitrogênio com partículas alfa, ocorria a liberação de prótons. Posteriormente, eles afirmaram: não há informação sobre o destino final da partícula alfa. É possível que ela se ligue de alguma maneira ao núcleo residual. Certamente, ela não é reemitida, pois se assim fosse, poderíamos detectá-la. Anos mais tarde, Blackett demonstrou que na experiência relatada por Rutherford e Chadwick, havia apenas a formação de um próton e de outro núcleo X. Também lembrou que na colisão da partícula alfa com átomo de nitrogênio, essa informação é importante, ó, partícula alfa com átomo de nitrogênio, deveria haver conservação de massa e de carga nuclear. Letra A. Com base nas informações anteriores, escreva a equação nuclear representativa da transformação que ocorre ao se bombardearem átomos de nitrogênio com partículas alfa. Bom, vamos lá. Olha aqui, ó, átomos de nitrogênio, Z igual a 7, número de massa 14, sendo bombardeado aqui, ó, por partículas alfa, ok? Aqui a gente percebe, né, que tem a formação aqui, ó, de um próton, tá? O texto mostra isso, ok? Então, escrevemos esse próton, e aí nós temos que pensar no balanceamento da equação, tá? Se do lado aqui, ó, esquerdo tem 9 prótons, tá? Do lado direito também tem que ter 9, então se já tem um aqui, o Z só pode ser quanto? 8, ok? Certo? Número de massa, a mesma coisa, né? Eu tenho que conservar aqui, ó, 18 que tem no reagente, aqui já tem um do próton, então esse A, ele só pode ser 17, conforme está representado aqui, ó. Tudo bem? Seguindo. Letra B. Esse nuclídeo X formado na experiência descrita é isótopo do nitrogênio? Bom, para ser isótopo, precisa ser o mesmo elemento químico, né? Ter o mesmo Z, o mesmo número atômico. Como aqui X tem Z igual a 8 e N tem Z igual a 7, eles não são isótopos. Tá bom? Tranquilo, né? Bom, vamos lá? Agora para o módulo 28. A segunda parte de radioatividade, aqui são questões, né, mais relacionadas com o tempo de meia-vida, começando da 541. O isótopo fósforo 32, cuja meia-vida vale 14 dias, é usado por alguns laboratórios no estudo de determinados processos que ocorrem dentro de células vivas. Se um laboratório receber uma amostra de 20 gramas desse isótopo, quanto restará após 70 dias? Bom, olha só. 14 dias é o tempo de meia-vida. Começa com 20. Uma meia-vida, 10 gramas. 2 meias-vidas, 5 gramas. 3 meias-vidas, 2,5 gramas. 4 meias-vidas, 1,25 gramas. 5 meias-vidas, 0,625 gramas. Ok? Lembrando que eu estou falando em 5 meias-vidas, porque 70 dias são 5 vezes 14, ok? Por isso que a alternativa correta, a alternativa de letra B, ok? Bom, seguindo, 542, o átomo de urânio bombardeado por nêutrons sofre fissão nuclear, originando 2 átomos radioativos, de acordo com a reação a seguir. Para que a reação fique corretamente equilibrada ou balanceada, devemos colocar na linha pontilhada. Bom, o que a gente observa? Que eu tenho aqui, ó, 92 de Z, e somando 56 e 36, dá 92 também, ok? Bom, a gente sabe que nêutrons, aqui, ó, tem 0 de carga, né? Ok? Então, dá para a gente já perceber aqui que está sendo emitido o quê? Nêutrons, tá certo? E qual é o número de nêutrons? Bom, aqui, vamos perceber o seguinte, ó, número de massa dá 236, ok?
Somando aqui 140 com 94, dá 234. Então, só pode ser 2 nêutrons, né? Porque cada nêutron tem 1 de massa. Se você tem 2 nêutrons, você tem 2 de massa. Por isso que a alternativa correta é a alternativa de letra D. Ok? D de dado. 543 fala do tálio, que é um isótopo radioativo, que na forma de cloreto de tálio é usado na medicina nuclear, nos exames diagnósticos de doenças coronárias e na detecção de tumores. A figura apresenta a radioatividade em função do tempo para uma amostra de tálio 201, contida num frasco hermeticamente fechado no instante zero. Bom, o que a gente percebe aqui é que quando a atividade ela passa de 1.600 para 800, aqui é o tempo de meia-vida, ok? Certo? Então, o tempo de meia-vida é 3 dias, certo? 3 dias é o tempo de meia-vida, ok? Agora, qual é o tempo, então, em dias, necessário para que a radioatividade da amostra decaia para 25? Bom, começando de 1.600, né, tendo as meias-vidas, tá? Até chegar em 25, eu tenho ao todo 6 meias-vidas, tá? Se são 6 meias-vidas, 6 vezes 3, que é o tempo de meia-vida, 18 dias. Portanto, a alternativa correta, a alternativa de letra E, ok? 547. Bom, os átomos de alguns elementos químicos apresentam a propriedade de, por meio de reações nucleares, transformar massa em energia. O processo ocorre espontaneamente em alguns elementos, porém, em outros, precisa ser provocado por meio de técnicas específicas. Existem duas formas de se obter essa energia: pela fissão nuclear, em que um núcleo atômico se divide em duas ou mais partículas, e a fusão nuclear, na qual dois ou mais núcleos se unem para produzir um novo elemento. A fissão do átomo de urânio é a principal técnica empregada para a geração de eletricidade em usinas nucleares. Também pode ser usada em armas nucleares. A fissão do urânio pode ser provocada pelo bombardeio de nêutrons e é representada pela equação a seguir. Então tá aqui, ó, urânio sendo bombardeado por nêutrons, ok? Formando aqui, ó, dois novos elementos químicos. E quando a gente olha para a fissão nuclear, né, que é uma forma de obter a energia, tá, em que um núcleo atômico se divide em duas ou mais partículas, é o que está acontecendo aqui com o urânio, né? A fissão, ok? E olhando para as alternativas, a alternativa B fala que na fissão do urânio temos a formação de dois novos elementos químicos. Portanto, essa é a alternativa correta. 551. A era atômica foi marcada por várias descobertas, entre elas a cisão do núcleo de urânio, realizada pelos físicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann em 22 de dezembro de 1922. A equação que representa esse processo é essa que está aqui sendo mostrada, com o número de nêutrons para o elemento urânio nessa equação. Bom, para a gente descobrir nêutrons, ó, a gente tem que lembrar que A é igual a Z mais N, tá? Ok? E, portanto, N é igual a massa menos o número atômico, tá? Então, se a gente souber qual que é o A e qual que é o Z aqui, a gente descobre qual é o número de nêutrons, tudo bem? O A, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 141 mais 92 mais 3 aqui, né? Ok? Bom, 141 mais 92 mais 3 dá 236, certo? 236
236, isso quer dizer que o A aqui do urânio é 235. Beleza? Bom, se é 235, aqui o A, ó, 235, vamos ver quanto que vale o Z. Aí depois a gente faz aí A menos Z, tá bom? Ó, 56 mais 36 aqui dá 92, então 235, ó, 235 menos 92, ó, 235 menos 92, 143, alternativa de letra B. Certo? Bom, seguindo, 552. A datação de objetos pode ter base em diversos métodos, sendo que o método realizado por meio de radioisótopos, em especial o carbono 14, é um dos mais conhecidos e empregados para artefatos arqueológicos. Em estudos sobre o histórico da contaminação ambiental, que datam desde a Revolução Industrial, o radionuclídeo natural chumbo 210 tem sido utilizado para se estimar a datação de deposição de sedimentos contaminados em lagos e estuários. O chumbo 210 tem tempo de meia-vida de 22,5 anos e é mais adequado para a datação aí de eventos recentes que o carbono 14, cujo tempo de meia-vida é 5.730 anos. Acerca desse assunto, o que é tempo de meia-vida? Bom, aqui um item teórico, o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a atividade de um elemento radioativo reduza a metade da amostra inicial, tá? Da atividade inicial, ou para que a metade da amostra se decomponha. Letra B, considerando que o sedimento a ter sua data estimada apresenta atividade do chumbo 210 equivalente a 12,5 da atividade no momento de deposição, no tempo igual a zero, qual a idade do sedimento? Bom, se é 12,5, né? Quantas meias-vidas se passaram? Começa com 100, uma meia-vida 50, duas meias-vidas 25, três meias-vidas 12,5%. Então são três meias-vidas, cada meia-vida 22,5 anos, ao todo 67,5 anos. Ok? Bom, 553. Leia as afirmativas sobre as equações a seguir e dê a soma do que for correto. O número atômico do elemento X da equação 1 é 141. Bom, aqui 236, certo? Tem que aparecer 236 desse lado aqui. Aqui tem 94. Aqui mais 3, ok? Primeiro a gente está vendo aqui o número de massa, tá? Porque depois a gente vai ter que descobrir qual é o número de nêutrons, tá? Então, já vamos aqui ver o número de massa primeiro. Então, vamos lá, ó. 97, 235 menos 97, aqui dá 138. 138. Certo? Bom, e para descobrir o Z, aqui é 92. Tem que aparecer 92 do outro lado também. 92 menos 38 dá 54, tá? Então, o número atômico do elemento X, tá? Ele é 54 e não 141, ok? 2. A equação 2 representa o decaimento radioativo do urânio 235 com a emissão de partículas alfa. Bom, vamos pensar o seguinte, ó. Na verdade, né, ocorre aqui uma liberação de partículas alfa, né, porque nós temos aqui na equação 2, certo? Aqui, ó, a emissão de uma partícula alfa, ok? O número de massa diminuindo 4 unidades e número atômico também diminuindo, só que 2 unidades, tá? 4. O número de nêutrons do elemento X é 85. Bom, vamos lá. O Z, aqui nós encontramos como sendo igual a 54, não é? Bom,
Aí, fazendo a conta, 138 dá... Peraí, deixa eu só confirmar aqui. Esse número de massa aqui em cima, olha só, 236, aqui 97, 236 menos 97, 236 menos 97, 100, aqui, ó, 139, tá? Na hora de calcular aqui, eu dei uma bobeada, mas 139, ok? Porque somando aqui, ó, 139 mais 94 mais 3, dá 236, ok? Então, para fazer aqui o 4, para saber o número de nêutrons, tem que fazer 139 menos 54, que dá aqui, ó, 85, tá bom? E a 8, a equação 1 representa uma reação de fissão nuclear. Bom, aqui nós temos, né, uma fissão nuclear, tá? Porque você tem aqui átomos maiores formando átomos menores. Então tá correto também o número 8. 557. Considere a tabela a seguir, na qual são apresentadas propriedades de dois radioisótopos, uma do polônio e uma do rádio. Beleza. Em um experimento, duas amostras de massas diferentes, uma de polônio 208 e outra de rádio 224, foram mantidas em um recipiente por 12 anos. Ao final desse período, verificou-se que a massa de cada um desses radioisótopos era igual a 50 miligramas. Bom, calcule a massa total em miligramas de radioisótopos presentes no início do experimento. Bom, ó, aqui são 3 meias-vidas, passaram-se 2 anos, né? Então, aqui, ao todo, né, a gente vai ter que contar 4 vezes, né? Certo? Porque deu 12 anos, né? Ok? Aqui são 6. O tempo de meia-vida, como passaram-se 2 anos, ó, 2 meias-vidas. Certo? Então, partindo de 50 gramas, desculpa, 50 miligramas, tá? Para 4 meias-vidas, a gente vai ter 800 miligramas inicialmente, e para 2 meias-vidas, né, pensando aí no rádio, nós teremos 200 miligramas. Somando as duas, 1000 miligramas, que é a massa total dos radioisótopos. Símbolo dos elementos químicos formados no decaimento de cada um desses radioisótopos. Bom, aqui, o polônio, você tem a partícula alfa sendo emitida, né? Então, você tem a diminuição aí de 4 unidades na massa e de 2 unidades no número atômico. Então, nós teremos aqui, ó, o chumbo, tá? Quando for a emissão alfa promovida pelo polônio, tudo bem? E o rádio, o limite beta, aumenta uma unidade no número atômico. Nós temos a formação do elemento químico aqui, ó, de símbolo AC, que tem número atômico 89. Perfeito? Bom, vamos lá. 559, desde os primórdios, a humanidade vem produzindo energia por meio da queima de combustíveis. Inicialmente, a energia liberada pela vegetação existente era suficiente. O aumento da demanda por energia, mesmo antes da Revolução Industrial, levou a humanidade a buscar a energia armazenada nos combustíveis fósseis. Mais recentemente, a civilização moderna tem também obtido energia com o uso de átomos de urânio, que são consumidos em reatores nucleares. A elevada emissão de CO2 e de outros gases na atmosfera e os resíduos radioativos de centrais nucleares levaram o ser humano a ter grande preocupação com as questões relacionadas ao meio ambiente. Seguem dados sobre o poder energético em quilojoule por mol de alguns combustíveis. Aqui é o do carbono grafite, do urânio e do gás metano, tá? Que é o gás natural. Bom, leia as afirmativas a seguir e dê a soma do que for correto. O protocolo de Kyoto
é um acordo internacional que visa reduzir as emissões de gases poluentes. O aumento da concentração de CO2 na atmosfera, resultante da queima em larga escala de combustíveis fósseis, está associado claramente ao aumento de efeito estufa, que pode resultar no aquecimento global. Está certo, né? 2. O carbono, o petróleo e o gás natural são exemplos de combustíveis fósseis, também, correto. 4. A energia produzida pela queima de 60 kg de carbono irá produzir mais energia que a fissão nuclear de 1 mol de átomos de urânio. Bom, aqui, né, trabalhando com regras de 3, tá? 1 mol de carbono libera 393,5 kJ, essa informação está na tabela, tá? 60 kg vai liberar 2 vezes 10 a sexta, que é, né, uma quantidade de energia menor que da fissão do urânio, tá certo? Aqui ele fala, né, que produz mais, quando na verdade produz menos, ok? 8. A reação de fusão nuclear do urânio 235 pode ser representada... Bom, vamos lá. Por que que isso tá falso? Porque a reação aqui, ó, não é de fusão, e sim de fissão, tá? Eu tenho um núcleo, tá, que está se desintegrando em núcleos menores, tá? Isso é a ideia de fissão e não de fusão. 16. Como as centrais nucleares são muito seguras, seu lixo nuclear pode ser descartado de imediato nos lixões, uma vez que não provocam riscos ambientais. Bom, lixo nuclear, né, é radioativo, portanto, né, ele, antes de ser descartado, deve ser armazenado aí, né, em um local para evitar contaminação. 32. Uma empresa passou a utilizar o gás metano como combustível, sabendo que ela consome 320 kg de combustível por dia. Podemos dizer que a energia liberada em cada dia é 17.790 kJ? Aqui também a gente vai trabalhar, né, com regras de 3, tá? Cada 16 gramas de metano, olha aqui, ó, que é um mol, vai liberar isso de energia, tá? 320 quilogramas vai liberar um valor X, que dá aqui, ó, 17,7, só que vezes 10 a sexta, ok? E não apenas esse número aqui, tá bom? 64, a energia liberada pela combustão de 1 mol de carbono diamante será superior à combustão de 1 mol de carbono grafite. Bom, é só a gente pensar, né? O estado alotrópico do carbono diamante, ele tem uma entalpia, né, maior do que do carbono grafite. Então, se você queima, né, a mesma quantidade dos dois combustíveis, você vai liberar mais energia se você queimar o carbono, diamante, que tem uma entalpia maior que o carbono grafite. 560, aqui, né, uma questão que envolve gases, tá? O isótopo rádio 226, utilizado em tratamentos medicinais, é um alfa-emissor com tempo de meia-vida 3,8 dias. Para estudar a decomposição do rádio 226, realizou um experimento em uma amostra sólida de 1 mol dessa substância, essa informação é importante, que foi introduzida em uma ampola com capacidade de 8,2 litros, volume da ampola. Nesta ampola, a pressão interna era igual a 1,5. Bom, está sugerindo aqui, né, uma equação de Clapeyron, tá? E a temperatura constante no experimento é igual a 27 graus Celsius. Bom, considere as informações a seguir. O decaimento do rádio 226 produz radônio 222 e hélio 4. Como assim, Ralf? Olha aqui, ó. Toda vez que o rádio, né, ele decai, tá? Passam 3,8 dias, ok? Parte de 1 mol, forma 1 mol do rádio, meio mol, desculpa, do rádio. Só que quando, né, decai, você acaba formando aí, ó, produzindo radônio e hélio, que são gases, tá? Certo? Aqui, ó, a soma tem que dar 1. Outra meia-vida aqui do rádio vai para 0,25, certo? Só que quando cai para 0,25, o rádio forma aqui, ó, 0,75, porque a soma tem que dar 1,
tá? Então, a quantidade em mols total, depois de 2 meias-vidas relacionadas aqui, ó, né, a 7,6 dias, tá? Que a ampola, né, ficou ali, o tempo que passou, né, para a reação acontecer, certo? Nós temos que cada meia-vida é 3,8 dias, então são 7,6 dias, 2 meias-vidas, tá? Por isso que dá 0,75. Aplicando o PVNRT, tá? Chegamos aí, ó, numa pressão de 2,25 atm, tá? Só que a pergunta é: calcule a pressão no interior da ampola após o início do experimento. A pressão inicial era 1,5, né? Certo? Pressão final 2,25, somando as duas pressões, 3,75 atm. Beleza, turma? É isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aí na resolução desses exercícios, tá? Valeu, fiquem bem, grande abraço.